obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e, uma vez mais, dar-lhe os parabéns pela situação em que entretanto, acedeu. Nas suas palavras, e em algumas daquelas que nós temos andado a ouvir, dá a sensação que na região do Douro tudo começará a estar pacífico e tudo está predisposto a que as coisas corram bem e vão chegar a bom porto. Neste momento não é isso que se ouve, que se vê, que se sente quem anda pela região. Neste momento continua a região empolvorosa, continua com grandes desconfianças, continua com uma descrença muito grande, continua assente ainda em perspectivas negativas que nada ajudam a resolver o problema. E a pacificação é uma pacificação fundamental. Como diz, é fundamental que nós nos preocupemos em falar dos interesses dos agricultores, que não é nada daquilo que nós não tínhamos feito até agora. Aquilo que nós tentamos fazer é exatamente trazer para a situação mais sã desta discussão o problema dos pequenos e médios agricultores da região do Douro e a região em si própria. Portanto, neste momento as coisas não estão resolvidas e a situação para o futuro está ainda envolvida em grandes nebulosas. Eu não quero fazer, não parto e nego-me a fazê-lo, partir de juízos de intenção. Não o faço, não vou dizer que queriam isto ou que queriam aquilo. A única coisa que eu digo é que é fundamental que todos nós possamos contribuir nas nossas intervenções públicas para que não existam suspeições. O pior que pode existir são suspeições tremendas em que, por exemplo, se diz, então, mas afinal de contas o concurso, já se apontava para o concurso porque o que se queria era que a nova Casa do Douro fosse constituída de uma outra forma, não a partir da lógica de constituição de entre os seus associados e com os mecanismos de eleição e de capacidade de intervenção que eles próprios tinham. Essa é a suspeição maior neste momento. Nós não queremos fazer essa suspeição. Portanto, é fundamental que, pelo menos hoje, e nos tempos que se sigam, consigamos todos nós dar-nos a nós próprios a voz para que esta suspeição deixe de existir. Uma coisa é necessário fazer-se, e acho que o Sr. Secretário de Estado não deve sair daqui sem que isto fique claro. Há quem tenha feito, a ex-direção da Casa do Douro fê-lo, apresentou os prazos que existiam. Senhor Secretário de Estado, por favor, não venha dizer que já teve 240 ou 250 dias. Vamos partir de uma referência que é clara. A referência é o Decreto-Lei, efetivamente. E o Decreto-Lei estabelecia muito bem os prazos em que as eleições tinham e a constituição da nova associação privada tinham que acontecer. Portanto, é esses. Vamos nos fixar nesses, porque senão é, uma vez mais, entrar no tal clima de suspeição que não há necessidade. Ou seja, esta também seria uma outra suspeição. É que então, lá em cima, não havia interesse nenhum em que isso acontecesse, é que essa eleição acontecesse dessa forma e se tentasse criar uma grande confusão para que nada continuasse a acontecer. Portanto, essa é uma outra suspeição a que temos que fugir. Portanto, aquilo que nós pedimos é que faça o favor de responder ao repto que foi lançado pela Casa do Douro e por outras pessoas, que é apresente um agendamento, apresente datas em que permita perceber que, ainda que apertados, como diz, os prazos eram execuíveis para essas eleições, sabendo a complexidade que tinha, sabendo os mecanismos legais que existiam, sabendo que a intervenção do Conselho Regional era fundamental, pelo menos para a eleição da mesa eleitoral. Portanto, era importante que nós não saíssemos daqui hoje sem que o Sr. Secretário de Estado dissesse assim. Não é apenas porque me parece que era possível por isto. Até ao dia tantos podiam fazer isto, até ao dia tantos podiam fazer aquilo, até ao dia tantos podiam fazer aquilo e terminar o processo. Por outro lado, existe claramente alguém que diz isto não era possível e apresenta essas datas. Senhor Secretário de Estado, por favor, retire-nos deste clima de suspeição em relação a isso. Depois, até porque não era indiferente, como saberá, e pergunto-lhe se seria indiferente a constituição desta Casa do Douro como associação privada a partir de um concurso que está lançado neste momento, ou a partir da tal lógica do associativismo dos agricultores e dos pequenos e médios agricultores que estavam na Casa do Douro. Para nós não nos parece indiferente. Para o Sr. Secretário de Estado é indiferente que aconteça de uma forma ou de outra. Em relação à questão do quadro de pessoal, muito rapidamente, depois do que nos disse, os trabalhadores continuam preocupados, basta ouvi-los. Alguns deles já nos inundaram os mails.
Alguns deles até começaram a saber que nós éramos oriundos, por exemplo, da área da educação, e perguntaram, veja lá se me arranja para eu ir para uma escola, porque já contactei a escola tal, a escola tal, a escola tal, e dizem que não podem e que não têm cabimento para mim no quadro pessoal. Aquilo, o Sr. Secretário de Estado diz que é um assunto que o preocupa, acreditamos plenamente, porque este tem que ser realmente um assunto que nos preocupa a todos. O que nós perguntamos é, mas estão a ser criados pressupostos de garantia, não é apenas de que vamos tentar, de garantia de que estes trabalhadores que pertenciam ao quadro pessoal da Casa do Douro se manterão na função pública, sem que tenham que ir para o quadro, para entrar num processo, por exemplo, de requalificação? Essa garantia era importante que se desse. Em relação aos outros trabalhadores tidos como privados, o que se pergunta é, mas ainda ninguém se preocupou, nem agora ninguém se preocupa com eles. Então, mas neste momento há um mecanismo em que as coisas vão ser dilatadas, designadamente através da questão do processo de insolvência, que cumprirá as regras do Código, como sabe, de insolvência e recuperação de empresas, porque não pode ser de outra maneira. Nós já sabemos que isso vai atirar para muito mais tarde. Então, mas ninguém se preocupa da situação que já se arrasta há tantos anos destes trabalhadores. Não é possível encontrar-se uma solução neste momento provisória que atenda, em termos de reparação provisória, porque não, das indemnizações que já disseram que realmente têm direito. E já agora, que raio de indemnização, desculpe a expressão, vai acontecer para pessoas, para trabalhadores que estão há 40 e não sei quantos meses sem receber salários? Esta indemnização também integrará danos morais, danos não patrimoniais. Há outras questões que deixarei para a segunda volta. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Pimentel declarou a partir de agora que nós realmente vamos ganhar as eleições. Muito obrigado pela premonição. Muito obrigado pela premonição. Muito rapidamente, porque eu acho que esta audição não é para realmente estarmos em debate. Não estou a... Não, agora era a minha vez, quer dizer, vejam lá. Sem querer levar o debate para estas coisas, de responder uns aos outros, não posso deixar de dizer que a intervenção do Sr. Deputado Abel Batista do CDS não me surpreendeu, mas percebi que, independentemente daquilo que eu tivesse dito, ou que o PS, por outra voz, tivesse dito aqui, a intervenção ia sempre por ali. Ela estava claramente preparada nesse sentido. O que lhe pedimos é uma coisa, e eu pessoalmente lhe peço que, por favor, não me cole à direção da Casa do Douro. Não é porque eu queira ou deixe de colar. Nós não estamos aqui a defender agendas da Casa do Douro. O repto que fizemos foi ao Sr. Secretário de Estado, e continuamos a fazê-lo. Ainda não foi capaz de o fazer. A direção da Casa do Douro diz assim, por exemplo, ficaram nos 6 dias úteis, eu não sei se é verdade ou se é mentira, estamos a dar-lhe oportunidade de sair do tal esquema de suspeição, diz assim, nós acabamos por ficar com 6 dias úteis para cumprir uma série de atos complexos que era impossível, era inviável. Sr. Secretário de Estado, por favor, respondam a isto. Era possível ou não era possível? Isto está na carta que lhe dirigiu o Sr. Secretário de Estado. Faz as contas, 20 dias para não sei quê, não sei quantos para não sei quê, e ficavam 6 dias úteis para fazer todos os atos complexos que não se fariam não sei em quanto tempo. Portanto, uma vez mais, responda-nos a isto só. Depois, a questão... quer dizer, o CDS, nós temos que agradecer por nos lembrar que o PS, quando saiu, estava a tentar resolver o assunto. E estava a resolvê-lo. O acordo existe, eu conheço as letras desse acordo. Por exemplo, sei que havia... Por exemplo, não, isso se calhar não está. Por exemplo, havia uma cláusula, não é secreto, não tem nada de secreto. Estou a dizer que se calhar não é esse, não sei, não estou a ver. O que lhe digo é que, por exemplo, aquela cláusula que eu há bocado disse, da reparação provisória do problema dos trabalhadores, existia lá. E eu uma vez mais, remeto para esta pergunta, Sr. Secretário de Estado, não há hipótese, não há nenhum mecanismo legal, não há nenhum mecanismo de boa vontade política, porque não, para que este problema, que é um problema grave, possa ser resolvido em termos de reparação provisória. Não é dar indemnização, é dizer, não há dúvida que vão ter direito a uma indemnização, a indemnização vai ser de um montante elevado, nesta altura, para corresponderem aos problemas mais graves, tem aqui uma reparação provisória. Isto faz-se em qualquer situação, até em direito civil. Portanto, não é nada que não seja de... Agora, deputado Abel Batista, é possível ignorar a Casa do Douro e o papel da Casa do Douro em todo este processo? Obviamente que não. Não queiram arriscar da história o papel fundamental da Casa do Douro e deem-lhe as competências e o serviço público que ela sempre prestou em condições de continuar a prestar. Não foi o meu querido amigo falecido Jorge Almeida que o disse. Foi o Sr. Deputado
do CDS, Hélder Amaral. Portanto, ainda bem que nos trouxe o debate desse projeto de resolução. Isto está lá escrito, estão lá escritas muitas outras coisas ditas pelos senhores deputados do PSD e do CDS, que se calhar nesta altura estariam muito bem na boca do PS, do PCP e do próprio Bloco de Esquerda, que defendem outra posição. Portanto, obrigado por nos ter permitido isso. Para terminar, porque a questão do património, deixe-me levantar esta questão. Diz o Sr. Secretário de Estado, vamos deixar de nos focar no património. Sim, vamos deixar de nos focar no património, mas primeiro é preciso também parar-se um bocadinho e perguntar o seguinte. Acho que ninguém tem tido coragem de o fazer. Olha, vou ter a coragem de o fazer. Eu digo assim, como é que foi constituído esse património? O que é que o Estado teve a ver com esse património? Eu não sei, teve muito, teve pouco. Quem é que o construiu com as suas mãos? De quem é que ele é? Como é que, de repente, alguém se lembra, o próprio Estado se lembra de dizer apenas, através de um normativo legal, que não estou a dizer que não seja legal, que diga este património, que é de todos os agricultores da região do Douro, passa para uma associação que pode, no limite, representar 15% do tecido daquela região. Porque 5 mil agricultores corresponde mais ou menos a 15% do número que eles são. Portanto, isto, responda-nos a isto. Mas há alguma coisa que dê suporte, até suporte moral à situação, em que o património de toda uma região, da lavoura do Oriense, passa de repente para as mãos de uma empresa? Então e as outras associações que também vão continuar a representar, ainda que de uma forma mais reduzida, os interesses dos viticultores? Esse património é entregue a essa associação privada como? Até com um mecanismo legal. Como é que é possível isto acontecer? Muito obrigado. Presidente, telegraficamente, para que possa abordar 3 ou 4 assuntos ainda. O primeiro, não sei se estamos no final, partiu desse pressuposto o senhor Secretário de Estado, que estaríamos no final de um procedimento, de um processo que levaria à clarificação. O que se pergunta muito rapidamente é, tem a certeza disso, mas este processo, da maneira como está, e com os sinais que existem neste momento na região, que os conhece tão bem como eu, e neste momento não tenho hipótese nenhuma de lhes dar na minha perspectiva, não é um processo que tem condições para se arrastar. Segunda questão, ainda dos trabalhadores, também telegraficamente, há ou não a possibilidade de pelo menos de alguns dos trabalhadores serem colocados dentro do tal procedimento de requalificação em casa com 60% do vencimento, depois com 40%, com aquelas regras que nós conhecemos da função pública. Em relação aos outros funcionários, regozija-me, mas não acredito que o pressuposto que partiu para que estes trabalhadores facilmente serão reintegrados era numa perspectiva de que emprego é o que há mais naquela região. E isso não é verdade, como sabe. Por último, apenas perguntar-lhe o que é que considera que aconteceu no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social para, após já o pedido de insolvência, ter vindo dar hipótese à Casa do Douro, à extinta Casa do Douro, que pudesse fazer o pagamento da sua dívida em 150 prestações a partir de fevereiro. Que conjugação é que é esta nos serviços do Ministério? Muito obrigado.